Capítulo 3 Queda e reconstrução do sistema. Estamos diante do terceiro aspecto da esfera do Tudo Uno, o aspecto de Deus Filho. No segundo momento, o Verbo quis e agiu, fazendo assim de si mesmo um sistema orgânico de seres. É isto o que a visão agora nos oferece. Aqui, Deus nos aparece como uma infinita multidão de seres, isto é, uma multiplicidade de individuações do ser, o que não significa de forma alguma fracionamento ou dispersão da unidade, porquanto as criaturas surgiram todas organicamente coordenadas, funcionando de acordo com a lei, ou seja, com o pensamento de Deus, e subordinando-se todos a Ele como centro do sistema. Sendo as criaturas centelhas de Deus, deviam possuir as qualidades do fogo central, tendo em primeiro lugar a liberdade. Os filhos de Deus só podiam ser livres e conscientes, aceitando permanecer na ordem por livre adesão. O organismo da divindade não podia ser constituído de autômatos, de escravos inconscientes. No entanto, os elementos constituintes, sendo hierarquicamente coordenados num organismo, não podiam ser idênticos ao centro, ao qual, no que respeita ao conhecimento e poderes, tinham de ficar subordinados, como é necessário num regime de ordem e harmonia para tudo o que é menor e derivado. A coordenação dos elementos componentes do organismo do sistema implicava, como primeiro dever na ordem soberana, a obediência. Num sistema de ordem, é necessidade imprescindível e lógica que a liberdade seja condicionada a ele, não sendo lícito ela ultrapassar os limites além dos quais lhe seria permitido subverter aquela ordem, chegando assim, neste caso, a atentar até contra a unidade do Tudo Uno Deus, em cujo seio move-se e de cujo sistema faz parte. A primeira condição, portanto, à qual deve se submeter a liberdade é o dever de se manter em perfeita adesão à lei, que exprime o pensamento e a vontade de Deus. Todavia, a liberdade é tal que contém a possibilidade do arbítrio e do abuso, significando a capacidade de quebrar a unidade orgânica do sistema. Nesse caso, portanto, o ser podia livremente não querer mais se mover harmonicamente no todo, produzindo assim um tumor canceroso no seio do próprio sistema, pronto a alterar a estrutura sadia. Era necessário, então, que a liberdade não exorbitasse, ultrapassando os limites da ordem e da obediência, mas sim que permanecesse, ao invés, subordinada em tudo à supremacia do centro. Se essa infração ocorresse, a desordem nascida no seio da ordem produziria, pelo menos na parte inquinada, uma fratura, um emborcamento e uma queda. Mas como seria possível que o sistema, obra de Deus, fosse tão imperfeito a ponto de poder desmoronar a cada momento? Não, ao contrário, era tão perfeito que justamente por isso continha, deixada à mercê da livre vontade do ser, a possibilidade de uma queda, podendo até desmoronar, mas sem dano definitivo. Se isso podia ocorrer, é porque o sistema era perfeito a tal ponto que seria capaz de ressurgir de sua queda. Esta implícita capacidade de automedicação, apta a resolver qualquer crise, tornava inócuo, em última análise, esse perigo e erro. Não se tratava, portanto, de imperfeição. Ao contrário, na perfeição do sistema, tudo estava previsto, até a possibilidade de uma desordem e de uma queda.
Por isso foi deixada nas mãos do ser a escolha entre a obediência e a desobediência, com a possibilidade de uma desordem e uma queda. Se isso acontecesse, tudo se curaria por si mesmo, embora passando por outros caminhos, e voltaria ao primitivo estado de perfeição, se bem que através de uma nova experiência, sempre útil e justa, apesar de árdua. Mas pode-se objetar ainda por que razão os espíritos, que eram livres e felizes na ordem, haveriam de se sentir atraídos para uma desordem tão desastrosa. Aquilo que os instigou foi o mesmo princípio fundamental do ser, próprio também a eles, o egocentrismo, princípio unitário que rege a existência de cada individuação. Seu modelo máximo é Deus, centro em torno do qual tudo gira e para o qual tudo gravita. Egocentrismo não quer dizer egoísmo, que é um egocentrismo exclusivista, para vantagem própria e desvantagem dos outros, ao passo que o egocentrismo pode fazer de si um centro, como sucede no caso máximo de Deus, mas isso, sobretudo, para o bem dos outros. Então aconteceu justamente que, em sua liberdade, parte dos espíritos, em vez de se deixarem levar por este egocentrismo altruísta e orgânico que a lei quer em sua ordem, optou e deixou-se atrair pelo egocentrismo egoísta. O egocentrismo é, por sua natureza, uma afirmação e, como tal, tende a se afirmar cada vez mais se o seu impulso não for equilibrado por um contraimpulso, exercido pela disciplina que o ser se impõe em respeito à ordem e em obediência à lei. No entanto, embora esse egocentrismo egoísta possa ter parecido uma vantajosa expansão do eu, ele representava o princípio subversivo e antiorgânico que reaparece no câncer, no organismo humano. Rompeu-se dessa forma a harmonia hierárquica do sistema, na qual toda individuação existe, assim como acontece com as células no corpo humano, que vivem umas em função de outras e sem a qual a unidade orgânica desmorona. Num sistema orgânico e hierárquico, as dimensões de cada ser são medidas pelo valor da função desempenhada ali por ele, que deve, para que não haja alteração na harmonia da ordem, manter-se sempre nos limites das dimensões relativas ao valor dessa função. Cada expansão do eu que exagere as devidas proporções tende a emborcar o sistema, pelo menos no ponto contaminado. Esta inversão ocorre porque, num sistema equilibrado, o desenvolvimento exagerado, para além da ordem, leva a uma contração correspondente, o que corrige cada expansão indevida com uma diminuição proporcional. Então, mais exatamente, o que aconteceu? Como se verificou esse novo fato que teria deslocado, pelo menos em parte, a ordem do sistema? Observemos. Encontramo-nos agora situados diante do terceiro aspecto da esfera do tudo uno Deus, o aspecto de Deus Filho. Tudo continuava existindo em perfeita ordem, segundo a lei. Fora dado por Deus à multidão dos espíritos uma livre autonomia de vontade, com a condição de que essa vontade fosse coordenada em harmonia com a lei, em função dele. Mas este poder estava nas mãos deles, que, sendo livres, podiam dirigi-lo, mesmo na direção errada, contra a ordem, contra a lei, contra o próprio Deus. Bastava que aquele poder fosse canalizado pela vontade livre dos espíritos para fora do caminho justo e ocorreria a queda. Foi justamente este o fato novo que aconteceu.
pelo uso errado de sua liberdade e uma excessiva expansão do eu, foi implantado no sistema, ao invés do princípio orgânico da cooperação, o princípio anárquico do egoísmo, consequência de um egocentrismo exagerado e, sobretudo, invertido, ou seja, centrípeto, em função do próprio eu, ao invés de centrífugo, que parte de si mesmo e trabalha a favor de todo o organismo, como deve ocorrer com todas as células sãs e disciplinadas. Dessa forma, o estado de fusão unitária subverteu-se no dissídio separatista. Iniciou-se, por isso, no seio do sistema, todo de natureza afirmativa ou positiva, o arremesso de um impulso oposto, todo negativo. Não se tratou simplesmente de uma desordem qualquer que semeasse o caos no seio da ordem, pois, dada a natureza de onde nascera o impulso, essa desordem assumiu uma direção precisa e significou exatamente o emborcamento do sistema num estado antagônico ao anterior, o antissistema. Com efeito, o nosso atual universo é baseado no dualismo sistema e antissistema, e só assim podem ser encontradas e compreendidas as suas primeiras causas. Só assim podemos compreender por que em nosso universo tudo se baseia no contraste de elementos, impulsos e conceitos opostos e complementares. Dessa forma, nasceu este triste mundo, nossa triste herança e consequência da queda, mundo em que, contrastando com o bem, reina o mal, com a alegria, a dor, com a luz, as trevas, com o conhecimento, a ignorância, com o espírito, a matéria. Assim apareceram todas as forças e conceitos ao negativo, que não existiam antes no sistema, sendo agora qualidade exclusiva do antissistema. Por isso, se o caos aparece no fundo da queda, não se trata, como já dissemos, de um caos desordenado, feito ao acaso, mas sim de uma anti-ordem, justamente porque, com o antissistema, chega-se ao polo oposto da ordem, no qual ela se apresenta emborcada em seu estado contrário. A lógica, implícita na perfeição originária do sistema, permanece íntegra em qualquer transformação sua. Continuemos a observar. Nem todos os espíritos se rebelaram, de modo que a desordem não foi geral, ou seja, não abrangeu toda a terceira esfera ou aspecto da divindade, aqui chamada o Filho. Assim, nem todo o sistema transformou-se em antissistema. Uma parte do sistema permaneceu íntegra em sua perfeição, enquanto na outra parte, rebelde, a ordem se desfez na desordem. Naquele momento tremendo, a unidade partiu-se em dois, ocorrendo a grande cisão de que nasceu o nosso universo corrompido, no qual vivemos justamente nesse estado de cisão, ou seja, separados da alegria na dor, da luz nas trevas, do espírito na matéria, ficando tudo invertido ao negativo, como é lógico ocorrer no seio do antissistema. Então, todos aqueles que, em vez de obedecer, quiseram mandar, caíram de um estado de límpida visão num universo de ilusões. Todos aqueles que quiseram dilatar demais as devidas dimensões do próprio eu, permaneceram aprisionados nas restritas individuações das formas, e ao invés da ilimitada liberdade do espírito, ficaram constrangidos à escravidão das necessidades da matéria no cárcere do próprio restrito egoísmo. Dessa maneira, enquanto uma parte caiu,
a outra parte dos espíritos permaneceu intacta em sua perfeição no sistema. Mas assim o tudo uno Deus resultou como que partido em dois. Uma parte continuou na perfeição do absoluto e a outra parte passou a formar a estrutura material e espiritual de nosso universo. Devemos, no entanto, compreender bem que este universo não representa a verdadeira criação como se crê, mas sim uma contrafação, uma inversão sua, um seu verdadeiro estado patológico, embora transitório e curável. Em outros termos, o nosso universo não é a criação, mas sim uma sua doença, que lentamente vai se curando. Continuemos pormenorizando a visão do fenômeno. O que ocorreu na esfera? Antes de tudo isso ocorrer, podíamos imaginá-la toda clara, feita apenas de luz, de valores positivos. Agora, uma parte dela começou a se tornar sombra, ficando cada vez mais escura, de valor negativo. Iniciou-se um processo de desfazimento e de descida, de inversão de todas as qualidades do sistema nas qualidades opostas. Este processo chama-se involução, explicando-se assim como nasceu a matéria e por que o nosso universo assumiu uma forma material. Explica-se também como que, chegando ao fundo do caminho da descida involutiva, tenha sido possível nascer e se desenvolver o processo inverso em que estamos situados, chamado evolução. Somente dessa forma são coordenados todos os fenômenos do universo num único telefinalismo. Somente assim compreende-se por que nascem os planetas e a vida sobre eles, descobrindo-se o fio espiritual que liga todas as formas de vida num único caminho ascensional dirigido para Deus. Sem este conceito da queda do sistema, mostrando-nos que agora vivemos num antissistema, cuja existência não pode ser atribuída a Deus, tudo permanece desconexo e incompreensível. Há o fato positivo de não se poder dar a Deus, de maneira nenhuma, a paternidade de um universo que demonstra ser o contrário da perfeição. Não se pode admitir de modo algum que a obra de Deus seja apenas uma afanosa busca fatigante de uma remotíssima perfeição através de infinitas tentativas. O nosso universo, tal como existe hoje, dividido no dualismo, onde cada ponto fracionou-se em dois termos contrários que lutam para se sobrepor, é tão sobrecarregado de males, dores e imperfeições que só pode ser considerado como um estado patológico de decadência. A quem atribuiremos isso, então? Não há dúvida de que a esses efeitos temos de atribuir uma causa. Como no todo não há outros termos e não podemos atribuir ao Criador a derrocada, só nos resta atribuí-la à criatura. Não sendo possível admitir de forma alguma que a causa de tamanha ruína tenha advindo diretamente de Deus, pois acreditar nisso seria tirar dele os atributos da divindade, temos de admitir que a causa de tudo isso seja outra e tenha chegado depois. Não se pode sair do dilema, ou atribuir esta obra a Deus e Deus não seria Deus, ou então atribuí-la a outra causa. Neste caso, porém, como no todo existem apenas Deus e a sua criatura, só nos restaria atribuir essa obra à sua criatura. Estes conceitos demonstrativos são de tal evidência que aparecem diretamente na visão, antes de submetê-los ao controle racional.
Esta visão abre-se então diante de nossos olhos como aquele gigantesco drama da queda dos anjos. Não foi uma queda em sentido espacial, mas sim demolição de valores, inversão de qualidades, descida de dimensões, ou seja, a contração de tudo isto através de uma progressiva inversão de valores positivos e originários até estarem todos transformados em sentido negativo. Esta queda significa transformar gradativamente todo o sistema em antissistema. A descida foi gradual e prolongou-se até atingir a profundidade do abismo, representada pela completa inversão de valores, ponto no qual o sistema, com todas as suas qualidades, resultou completamente invertido no antissistema, com as qualidades opostas. Nesse trajeto, a luz foi se ofuscando até se tornar treva completa. O conhecimento tornou-se ignorância, a liberdade do espírito tornou-se escravidão na matéria, a felicidade tornou-se dor, a vida transformou-se em morte, o bem transformou-se em mal, a ordem orgânica do sistema tornou-se em sua completa inversão no polo oposto do ser, no fundo da descida, no completo caos do antissistema. Mas se tudo parasse nesse ponto, a queda seria definitiva e a obra de Deus, aquela obra perfeita da primeira e verdadeira criação, estaria definitivamente falida, apenas em razão da vontade de algumas criaturas rebeldes. Ora, é absurdo que num sistema perfeito fosse dado pelo próprio Criador tanto poder. Ele, como onisciente, devia saber tudo de antemão. Só por erro pode um artesão, não conhecendo bem o trabalho que está executando, fazer uma obra que o destrua. Mas, ao contrário, já dissemos que a obra de Deus é tão perfeita que contém em si, desde o início, todos os elementos de recuperação, o remédio para o seu autotratamento. Isto se explica com o fato de que os espíritos decaídos continuaram a ser centelhas de Deus, pois não destruíram a sua natureza divina, mas apenas a ofuscaram. É neste sentido que os homens, em sua íntima natureza espiritual, derivada daquelas remotas origens, também podem ser chamados deuses. Em outros termos, no sistema corrompido em antissistema, a divindade, por meio desses seres que decaíram, mas que não perderam as suas qualidades originárias do terceiro momento da Trindade, como espíritos filhos de Deus, continua presente, impedindo o antissistema da destruição completa. Trata-se de uma presença viva e operante. Eis onde se encontra o remédio para o autotratamento. É essa presença de Deus que representa e torna possível a salvação. Deus continua centro do sistema. O antissistema, por sua natureza negativa, colocou-se a girar em torno do polo oposto à divindade, como um pseudocentro negativo. Mas Deus continua sendo seu verdadeiro centro, que só pode ser o positivo. E não poderia haver outro caminho de salvação para o antissistema. Foi dessa possibilidade que se derivou, e só assim podemos explicar, como tenha nascido, exista e seja concebível na Terra a ideia de redenção. Isto, no entanto, não significa que todo o sistema tenha desmoronado. No dualismo derivado da queda, a divindade, mesmo permanecendo una, também transformou-se em um novo aspecto. Temos, assim, o aspecto de Deus transcendente, ao qual se subordinou a parte incorrupta do sistema, onde permaneceram os espíritos obedientes na ordem da lei, e temos o seu novo aspecto de Deus imanente,
que acompanhou o sistema em toda a sua queda, permanecendo como poder saneador de todos os seus males e diretriz do caminho evolutivo. É a isto tudo que devemos a capacidade de recuperação do antissistema, a qual, de outra forma, não teria explicação. Essa é a razão pela qual, após o período de destruição ou período involutivo, torna-se possível a reconstrução ou período evolutivo. Somente assim pode haver esta inversão de rota em sentido positivo, ignorada pelo antissistema, que é impulsionado segundo uma direção e sob um conjunto de forças que ele não possui, e sem as quais, logicamente, ele deveria continuar até a plenitude de sua negação, atingindo o completo e definitivo aniquilamento do todo no nada, sua meta final. É assim, portanto, que ocorre o prodígio pelo qual o antissistema, chegando ao extremo da descida, toma o caminho ascendente, destruindo a sua própria obra de destruição e, ao mesmo tempo, a si mesmo, começando a reconstruir na direção oposta, não mais no sentido do antissistema, mas sim do sistema. Eis a redenção, que consiste na evolução. E assim, no último momento, opera-se a grande maravilha da vitória divina, e o sistema vence o antissistema, reconstruindo-se sobre as suas ruínas. Isto quer dizer que as trevas purificam-se até se tornarem luz, a ignorância até se tornar conhecimento, a escravidão até alcançar a liberdade do espírito, a dor até se tornar felicidade, a morte até encontrar a vida, o mal até se tornar bem, o caos do antissistema até se inverter e se tornar a ordem do sistema. Então aquela queda, que pode parecer uma imperfeição do sistema, representa, pelo contrário, a sua maior perfeição. O homem percorre agora este caminho de subida, no qual se dá a luta entre o elemento negativo, que deseja a destruição, e o elemento positivo, que busca a reconstrução. Explica-se assim os contrastes entre os princípios dominantes da lei em cada uma das diferentes fases da reconstrução, correspondentes aos vários planos de evolução. Daí a luta entre o nosso passado de animalidade e o anseio instintivo de um futuro melhor, entre a realidade feroz de nossa vida e a sede de bondade e justiça. Daí também a necessidade de ficarmos submetidos ao esforço de progredir, a insaciabilidade que nos acicata para horizontes cada vez mais remotos, a sede de infinito na alma fechada num corpo acorrentado às suas imprescindíveis necessidades materiais. Embora aqui se trate de problemas altos e remotíssimos em relação aos de nossa vida cotidiana, não podemos deixar de constatar como tais abstrações explicam os fenômenos do dia a dia e como nestes encontramos a cada momento a confirmação da verdade das teorias que estamos desenvolvendo aqui, as únicas que podemos aceitar como causas dos efeitos constitutivos de nosso mundo atual. Tudo isso continua perfeitamente lógico, porque, como já dissemos, tratando-se de problemas remotíssimos, temos em nosso relativo não um pedaço isolado do todo, mas algo semelhante a um espelho pequeno e opaco, onde, não obstante, reflete-se o absoluto, cuja imagem, apesar de tudo, podemos ver ali reproduzida. Final do capítulo 3.